Vamos à continuação, amiguinhos. Então, eu posso começar nomeando por esses. O que ele mostra pra gente aqui? Ele mostra dois pontos Q ligados diretamente ao zinco. E são exatamente os dois primeiros. Aqui tem o Q1 e aqui eu tenho o Q2. Não sei se está fácil de ver, mas é assim que ele nomeia. Quem dessa molécula, como um todo, do ZNDPS, estaria ligado ao zinco? Estaria coordenado ao zinco? Pelo nosso conhecimento de química, só pode ser os nitrogênios aqui no caso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar esses dois pontos Q que estão ligados ao zinco de nitrogênio e ver se ele gosta. Então eu vou clicar aqui no Q1, tá? Apareceu aqui para mim, olha ali no canto direito ali do cursor. Q1, marquei ele, botão direito, vai aparecer essa telinha. Átomo, qual átomo que eu estou falando que ele é? Eu estou falando que ele é o N1, ou seja, estou falando para ele que ele é o nitrogênio. Dou OK. Então aqui ele já nomeou como nitrogênio, tá? E eu vou lá no Q2, botão direito, selecionei, botão direito, N2. OK, tá lá marcado, outro nitrogênio. Se você tiver um bom senso químico e conseguir ver a formação desses anéis bem formados, onde está cada átomo, você pode nomear vários de uma vez. Por exemplo, eu vou nomear todos os carbonos. Aqui para mim tem um carbono, 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 carbono e carbono. Tá? São 5. Então eu vou chamar todos de uma vez de carbono. Então selecionei todos, botão direito, abri essa telinha um pouquinho diferente. Eu vou escrever aqui C1, espaço, C2, espaço, C3, espaço, C4, espaço, C5 e tá pronto. Dou OK. Ele já nomeou todos. Agora vamos para o outro lado. Fazer a mesma coisa. Aqui é um carbono para mim, aqui outro carbono para mim, aqui outro carbono, aqui outro carbono e aqui é outro carbono. Tá? Deixa eu mexer um pouquinho para ter certeza. É isso mesmo. O que eu vou fazer? Depois que eu selecionei todos, botão direito, parei em C5. Tá? O que significa esses números que eu boto na frente? Tipo N1, N2. Eu simplesmente falando para o programa que os nitrogênios são diferentes. Tá? Estão em posições diferentes. Então aqui C6, C7, C8, C9 e C10. Dei OK, ele já trocou ali. Beleza. Se eu desmarcar os Qs por um segundo, eu vou conseguir ver a forma agora do ZNDPS com os nitrogênios ligados ao zinco que está aqui no centro. Tá? Não sei se é fácil de ver. Vou dar o zoom aqui no zinco. O zinco aqui. E ele está falando para mim que eles estão ligados ao zinco, além de estar ligado ao zinco, deixa eu transladar aqui, além de estar ligado ao zinco, o ZNDPS está ligado ao zinco também 2 átomos de enxofre. Bom, isso para mim tem senso químico? Não. Primeiro, o zinco tem carga 2+. A molécula toda não pode ter carga positiva. Ele tem que ter um contraíon para um zinco. Como a estrutura, como o composto foi sintetizado com cloreto de zinco, é possível a gente supor que esses dois enxofres o programa nomeou enganado. E a gente conserta esse engano dele. Cliquei nos dois enxofres. Para poder compensar a carga 2+ do zinco, eu coloco Cl1, Cl2. Beleza? 2 cloros. Dei OK, ele já entendeu. Vou tirar o zoom. E aqui eu tenho mais ou menos a molécula do ZNDPS com os nitrogênios ligados ao zinco e os 2 cloros como contraíons do zinco. Tá? Por enquanto é isso que eu consigo identificar. Se eu marcar os Qs de novo, eu vejo que ainda tem várias densidades eletrônicas que quimicamente para mim não tem sentido. Tá? Então, por enquanto eu não mexo com elas. E normalmente essas densidades eletrônicas que não tem muito significado químico para a gente, elas têm
número do Q muito alto. Por quê? Porque elas são correspondentes a densidades muito baixas. Beleza, fiz essa modificação no arquivo, tá? E eu vou salvar no arquivo ins, tá? Então eu salvei essas modificações no arquivo ins. Veja onde eu cliquei. Salvar arquivo ins. Ele vai pegar todas essas modificações e escrever no arquivo ins. Tá? Vamos voltar na pasta e ver o que ele fez. Essa é a pasta do refinamento. Ele modificou bastante coisa aqui na pasta do refinamento porque ele já iniciou o refinamento. Vamos abrir o arquivo .in de novo. Note, ele está bem diferente agora. Deixa eu dar uma ampliada para ficar fácil de ver. Aqui tem alguns dados novos, tá? Mas nada mais é do que o cabeçalho do arquivo. A gente vai ter tempo de falar de alguns pontos deles aqui, tá? Logo na sequência, a gente vai ter os átomos que eu inseri. Eu inseri um zinco, 2 cloros, mantive um enxofre, inseri 2 nitrogênios e 10 carbonos. O que eu tenho na sequência? Posição fracionada dele em A, posição fracionada dele em B, posição fracionada dele em C. Depois, a ocupação dele, que a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso, o que significa, tá? Tenham calma. E a vibração térmica dele isotrópica. Ou seja, o que ele está falando para mim? Que os átomos vão vibrar igualmente em todas as direções de maneira igual. Tá? Essa é uma parte que a gente ainda tem que tratar, pois só tem um fator aqui. E voltamos ao cabeçalho do InRX. Eu já salvei o arquivo .ins, mostrei para vocês que está salvo as modificações que eu fiz no arquivo .ins. Então eu clico em refinar. Quem que refina pra gente? É o programa Shell XL, tá? Então eu clico aqui em refinar Shell XL. Ele vai pegar essas modificações e vai fazer um refinamento rápido para mim, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando para mim os ciclos que ele faz baseado no método dos mínimos quadrados até chegar à convergência de um valor do refinamento no final. Onde que eu tenho que olhar se nosso refinamento está melhorando ou piorando? Aqui a gente tem valor de R1, WR e S, que a gente tem esses 3 valores, estão aqui. Inicialmente eu tenho R. O que significa para mim 0.0941R? Significa que o erro do refinamento dessa estrutura está em torno de 9%, o que já inicialmente é muito bom. O quanto que a gente tem que alcançar para esse refinamento ser considerado bom? Abaixo de 5. O R1, que está nessa posição aqui. Então, isso quer dizer que a gente ainda tem que mexer nesse refinamento para que ele melhore. Vamos lá. Fechei. Bom, vamos ver o resultado do refinamento dele relacionados à produção do arquivo de saída, o arquivo .res. Vamos abrir ele aqui, tá? Tá aqui zdps.res, que é o arquivo de saída, tá? Aumentei ele. O que ele tem aqui? Ele é basicamente o mesmo arquivo .ins, só que aqui ele tem os dados já refinados. Todos esses dados que estão aqui são dados refinados, tá? Ele refina quase tudo. Desculpem. O que eu tenho mais de importante aqui? Ele refinou as posições atômicas levemente, tá? E ele refinou também o parâmetro de vibração térmica isotrópica. Então, toda vez vocês podem comparar o arquivo de entrada .ins, vocês podem ver aqui, principalmente pelo fator de vibração isotrópica, é diferente do .res. Tá vendo? O mesmo fator aqui, agora esse é o arquivo de saída pós-refinamento. Clicando aqui no compassinho, tá vendo? Onde aqui tem um compasso, você clica e ele abre a tela de novo de refinamento para você mexer na estrutura. Eu giro e olho para o meu composto. Falta nomear algum átomo? Se eu olhar a figura, a gente vai ver que não. Tá tudo aí, além dos hidrogênios. Mas antes de refinar os hidrogênios, eu tenho que refinar a vibração térmica desses átomos. O
O que o programa está fazendo até o momento? O programa está falando que todos os átomos podem vibrar igualmente em todas as direções. Mas o que a gente sabe é que em qualquer composto real, as ligações químicas e o ambiente em que o átomo está envolvido impede que ele vibre igualmente em todas as posições. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar esse refinamento de um refinamento isotrópico para um refinamento anisotrópico. Então, para isso a gente tem que selecionar primeiro todos os átomos que não são hidrogênios. Tá? Eu posso fazer um por um, clicando aqui um por um, ou usar uma ferramentinha aqui de selecionar todos os átomos. Tá? Ele já seleciona todos para mim de uma vezada só. Botão direito, a gente vem aqui na caixinha de parâmetros e marca aqui, refinar ou colocar todas as vibrações térmicas como anisotrópica. Então eu dei OK, ele já fez isso. Vou pedir para salvar no WINS, ele vai salvar, vou fechar essa telinha, vou vir aqui em refinar e vou pedir para o Shell XL refinar essa mudança que eu fiz. Então eu entro em um novo ciclo, tá? Aquele arquivo .res, ele abriu para mim no compassinho. Eu modifiquei aquele arquivo e salvei no WINS. Botei para refinar, ele refinou o arquivo WINS que eu modifiquei e vai me devolver agora um novo arquivo .res, tá? Esse segundo refinamento me devolveu um R de 0,495, ou seja, o erro baixou de 9,5% para 4,95%, o que a gente já considera bom, tá? Para publicação, beleza? Vamos olhar o arquivo de saída, o arquivo .res, que é o arquivo em que foi feito o refinamento, considerando agora as modificações relacionadas a refinamento anisotrópico. Vamos abrir ele aqui, vamos ver se ele já modificou. Já. Então a gente vai ver, a gente viu um arquivo antigo, .res antigo, vamos tentar abrir ele aqui. Esse é o antigo. Antes de botar anisotrópico, eu tinha os parâmetros de posição XYZ, ocupação, e a partir daqui eu tinha um parâmetro de vibração térmica, isotrópico. Agora no novo arquivo .res, eu tenho outros 6 parâmetros relacionados à vibração térmica. Ou seja, ele está tratando agora a vibração térmica do átomo em todas as posições diferentes, em todas as direções diferentes, de maneira livre, tá? Ou seja, anisotrópico. Vamos fechar esse arquivo .res e vamos abrir caixinha de novo. Agora a gente pode inserir os hidrogênios. Qual que é o problema? Os hidrogênios, eles não são facilmente detectados pela difração de raio-x, pelo raio-x. Tá? Porque o raio-x é espalhado pelos elétrons e o hidrogênio tem apenas um elétron. Então a gente tem que inserir o hidrogênio na estrutura a partir de um modelo. Tá? Então a gente vai clicar em cada átomo onde a gente tem que inserir o hidrogênio e adicionar o hidrogênio à mão. Tá? Como aqui só tem hidrogênios de anel aromático, eu vou falar que todos os hidrogênios aqui são hidrogênios de anéis aromáticos. Vou aumentar aqui, dar um zoom aqui. Então eu vou começar. Esse carbono tem hidrogênio aromático, esse carbono tem hidrogênio aromático, esse carbono tem hidrogênio aromático, esse carbono tem hidrogênio aromático. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Mais nenhum. Tá? Então eu vou vir aqui em modelo, ou model, hidrogênio aromático. Cliquei. Ele vai falar para mim que o código de hidrogênio aromático, que ele vai colocar como HFix, é 43. Então eu dou OK. Fiz a modificação. Salvei no WINS, ou seja, esse arquivo anterior era o .res. Agora eu salvei ele no WINS com as modificações. Fechei, cliquei em Refine, cliquei em Shell XL. Ele vai refinar e melhorar ainda mais meu refinamento para 4,2%. Tá? E agora eu tenho os hidrogênios escritos no arquivo .res de saída e eu posso ver eles aqui usando o compassinho. Pronto, agora eu tenho tudo e minha estrutura está pronta para ser finalizada. Continua no próximo vídeo, amiguinhos!